Hein? E o próprio Bruno, né, que é um colega dele. O primeiro código assim, que tem a estrutura de um código, realmente, é o Código da Prússia. E ele reunia cerca de 17 mil artigos, mais de 17 mil artigos, tudo misturado, assim, não tinha, não era classificado sucessões, bens e tal, não sei o quê, código penal, código, tudo misturado ao mesmo tempo. Assim, mesmo sendo bagunçado, acabou sendo uma maneira mais organizada de aplicar o direito aos juízes, os magistrados da época, né? Passa o próximo, né? Bem, não, eu vou falar no outro também. Pode anotar. Frederico Guilherme, primeiro, imaginou uma legislação de direito privado que fosse única, colocando a fim à multiplicidade dos direitos vigentes nos vários territórios por ele governado. Isso aqui ocorreu em 1738, quando Frederico tentou pela primeira vez formular o Código da Prússia. Por números de vigência não conseguiu obter um resultado. Já em 1746, pela segunda vez, colocando uma segunda fase, ele conseguiu legislar o Código da Prússia. Né? Ele conseguiu um código bem abrangente, colocando em 17 mil artigos. Né? E o que ele queria? Nesse código aqui, foi baseado na primeira fase, foi o Código de Direito Privado. Né? Na segunda fase, ele foi mais bem abrangente. Ele conseguiu o quê? Ele conseguiu o direito nacional, né? Colocar o direito nacional e o direito da razão. Então, o direito público também, que era só o direito privado, conseguiu o direito público. E eles queriam que isso fosse seguido à risca. Tanto é que ele conseguiu até um decreto, colocando que ninguém poderia fazer a interpretação do código. Nada de analogia, nada de jurisprudência. Se tivesse alguma dificuldade de entendimento, qualquer dúvida teria que ser esclarecida por uma comissão legislativa. Né? Então teria que ser seguido à risca. Nada de jurisprudência, nada de analogia. Esse código marcou muito também porque, na época, ele defendia bastante a nobreza. Então, ele de certo modo, travou o sistema burguês e impediu o avanço da burguesia na Prússia daquela época, especificamente. Pois é, vou falar sobre o Código Civil francês. Os civilistas franceses, eles generalizavam muito e eles decidiram dividir a história do direito em 3 períodos, que são esses: o direito antigo, que foi até o início da Revolução Francesa, em 1789, foi o direito intermediário, que foi um período revolucionário, e o direito moderno, que foi a entrada da Constituição Napoleônica de 1804 até atualmente, que influencia muito, inclusive nos dias de hoje. Então, a Revolução, ela aboliu alguns privilégios pela igualdade das leis. Ela queria que o Código Civil foi inúmeras vezes revogado. Então, eles, graças a um período que eles passaram, eles convocaram um advogado político chamado Cambacés, que foi ordenado a corrigir o Código Civil. Nessa correção, teria que haver 636 artigos. E nesses artigos, corrigindo, mostrando e aplicando o Código Civil certinho. Só que ele não conseguiu, porque o período foi muito curto, foi um mês que eles deram para ele conseguir. E tinha muitas lacunas, tinha muitos errinhos, então eles não consideraram. Aí nesse período de tempo, eles quiseram dar uma nova chance a esse Cambacés. Aí eles falaram, não, então durante 4 anos, ele corrigiu mais 2 vezes o Código Civil. Só que também não foi concedido porque ainda havia erros. Entendeu? Agora eu vou passar. Aí depois dessas correções, com Napoleão no poder, em menos de 4 anos ele conseguiu dar à França um Código Civil. E para a formação desse Código Civil, formou uma comissão com 4 membros. E esse projeto, essa comissão era para elaborar um projeto, e esse projeto foi submetido à comissão pública, depois foi entregue ao Tribunal da Cassação e depois foi apreciado pelo Conselho de Estado. O Código Civil também, ele
queria banalizar uma partezinha que eu não falei, que eles tiraram as leis mais, que eles achavam mais fúteis, e eles fixaram mais as leis de divórcio, casamento, outro tipo de herança e concretas. E depois desse processo que eu estava ali, Napoleão sempre estava presente, né, nessas reuniões, nesse projeto. E alguns temas que esse Código Civil trazia eram o divórcio, o casamento, a adoção. E esses temas vieram mais assim da vida deles pessoal, porque ele era casado com uma mulher que não podia ter filho. E por causa disso ele quis colocar o divórcio para poder casar com outra pessoa e ter filho, ou adotar uma filha. Então esses temas que eles colocaram vieram do lado mais pessoal. Aqueles códigos, desculpa um minutinho, volte na imagem anterior. Olha, o Código Civil, em 1804, recebeu a denominação de Código Civil. Ou Código. Ah, você vai falar isso? Ah, perdão. Eu pensei que você não ia falar. Como o André estava falando, primeiro ele foi chamado de Código Civil. Só que depois, com Napoleão no poder, passou a chamar de Código de Napoleão. Só que com a queda de Napoleão, né, o imperador, voltou a chamar Código Civil. E depois eles fizeram um decreto em 1856 para chamar Código Napoleão de novo. 1852, para tudo bem, está perfeito. Aí o Código Civil Napoleão começou a vigorar em 1804, seguindo ano de 1807, que foi o Código de Concessão Civil, e 1809 o penal. Só são algumas datas, né? Possuía temas como divórcio e adoção, como eu já falei. Esse é o maior homem que já houve na história da humanidade. Não de, Código Civil. não de tamanho. E a gente vê assim, o Código Napoleão, ele teve nessa explicação uma importância. Só que essa importância veio por causa da importância de Napoleão naquela época. Ele, com 24 anos, já entrou na carreira militar e política, né? Só com 24 anos. Ele foi o general mais novo. Ah, lascou mesmo. Ele comandou qualquer país. Nem de Vascaíno eu gosto. Napoleão, 25 anos. E a partir dessa entrada, ele Vira começou a ter flamenguista. sucessivas vitórias contra países estrangeiros e foi nomeado herói nacional. Quer fazer Os massagem no pai todo. franceses dizem, já que eu disse que eu Quer moro fazer lá massagem na em mim, França, não é? que eu vou falar em francês, não é por capotinismo, porque os franceses falam assim, que Napoleão é dans le plus grand désastre. Só tem lugar com a casa. Napoleão Vai fazer massagem na maior- casa. A moeda francesa da época é o Napoleão dentro Pega do chegado na Brasil. loirinha. Chegado E na ele loirinha. dessa carreira militar totalmente apreciado pelos soldados. Loiro preto, né, azul. E era como se fosse família. É isso mesmo. E foi apoiado também pela camada rural. No começo a burguesia era meio contra, mas estava apoiando. Muito bem, isso mesmo. Aí formou o código, né? Esse código aumentou os poderes de Napoleão, para ele começar a liderar o poder executivo. Tá bom, viu, mamãe?